Visita de presidentes de república, notadamente Jânio Quadros, que realizou aqui uma reunião de apoio à sua candidatura, reunindo governadores do Nordeste. E um ato político que marcou profundamente o Palácio Olímpico Campos foi a chegada do governador de São Paulo, Jânio Quadros, que era candidato a presidente da República. Aqui nesse palácio, no salão central, ficaram reunidos os governadores da União Democrática Nacional, da UDN. Os partidos na época eram o UDN, era o PSD, o Partido Social Democrático, o PR, o Partido Republicano, e o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro. Eram os maiores partidos na época. E os governadores e os representantes da UDN reuniram-se aqui no Palácio com Jânio Quadros para formalizar o apoio do partido à sua candidatura à presidência da República. No início do século XX, o palácio sofreu uma grande reforma sob as referências do ecletismo europeu, que alterou significativamente sua fachada e seu interior. Realizada por uma equipe de artistas italianos, essa reforma foi iniciada no governo do general Oliveira Valadão e concluída na gestão do Marechal Pereira Lobo em 1920, época da comemoração do primeiro centenário de emancipação política de Sergipe. Bom, assim, o Palácio é um prédio importantíssimo para a história da capital sergipana. Ele foi um prédio assim, que já sofreu intervenções muito drásticas. A princípio, inclusive, ele foi construído com a arquitetura do Império, porque quando o Palácio foi construído, era a época do Império. Tivemos a visita, né, do imperador. E eu não sei precisar agora a data exata, no governo de Graco Cardoso, que já era república, Aracaju passou por uma grande reforma em todos os seus prédios públicos, justamente para que a arquitetura refletisse o novo poder. Então nós saímos do Império, que era a arquitetura neoclássica, o palácio era totalmente diferente, ele tinha frontão triangular, ele só tinha um andar. Então no governo de Graco Cardoso tinha uma equipe italiana, a missão italiana, eles estavam na Bahia fazendo a reforma do Palácio do Governo lá em Salvador, e foi convidado pelo governador Graco Cardoso para dar essa nova roupagem que exprimisse o novo poder. A arquitetura republicana, ela tinha o seu estilo, né? O poder republicano tinha o seu estilo arquitetônico. De repente, essa restauração pode ser a retomada da recuperação do centro histórico de Aracaju. Em 2007, o governo de Sergipe iniciou um amplo processo de restauração e preservação do Palácio Olímpico Campos, contemplando toda a sua estrutura física interna e externa, elementos artísticos, mobiliário, lustres, fachada, além do acervo artístico e documental do próprio palácio. O projeto de recuperação também contou com a instalação de rede Wi-Fi, climatização e segurança, luminotécnica, aquisição de novos móveis, utensílios, objetos decorativos e de um novo e amplo arquivo bibliográfico para pesquisas públicas. O palácio é um patrimônio do Estado que deve ser conservado com muito carinho, porque é uma obra muito bonita, com um acabamento muito bom. E eu dou os parabéns ao governador por estar fazendo essa obra, um mini museu ali, que vai contar a história de Sergipe um pouco, que é o que falta aqui. Eu gostaria muito de ter feito um museu. Eu acho isso muito positivo, e acho que o povo tem o direito de conhecer a história do nosso Estado. Infelizmente, quando eu estudei o primário, estudei também história de Sergipe. Em Riachuelo. A primeira era um colégio de uma tia minha, Nossa Senhora Auxiliadora, o colégio, e eu estudava naquela época História de Sergipe. Depois deixaram de ensinar a História de Sergipe, Mas é muito interessante que o povo conheça a história do nosso Estado. O Palácio Olímpico Campos foi o palco, no meu governo, de lembranças, de recordações inesquecíveis e de atos que beneficiaram, sem dúvida alguma, a nossa comunidade. Nós esperamos que o Palácio Olímpico Campos, não só em determinadas áreas, sirva como
recordação histórica de todos aqueles que por aqui passaram, como também sirva de palco, isso o governador Marcelo Deda já falou comigo, para a realização de determinadas solenidades, recebimento de embaixadores, assinatura de atos importantes que têm uma repercussão não só estadual como também nacional, receber autoridades federais. Eu acho que o Palácio Olímpio Campos, da forma como está sendo reformado, significa a preservação deste grande patrimônio da nossa história. O Palácio Olímpio Campos se confunde com a história política de Sergipe. Tudo de importante que aconteceu nos últimos anos em Sergipe, relacionado com a nossa história, com a nossa política, tem a participação efetiva aqui no Palácio Olímpio Campos. Eu me sinto muito à vontade em discorrer a respeito do Palácio Olímpio Campos. Desde jovem universitário, depois de como empresário, depois como deputado estadual, sempre frequentei o Palácio Olímpio Campos. Muitas vezes com governadores aliados, outras vezes com governadores adversários politicamente. Porque tudo de importante que se definia, se decidia em Sergipe, era aqui no Palácio Olímpio Campos. É uma data histórica para os sergipanos. A entrega da reforma do Palácio Olímpio Campos, iniciada no meu governo e concluída pelo governador Marcelo Deda, que introduziu detalhes inovadores e de muito bom gosto. A bandeira é o símbolo maior do Estado. Já o Palácio do Governo traduz a essência do Poder Executivo e sua história. A casa que abriga a vontade do povo. A transformação do Olímpio Campos em um palácio-museu criou este belo espaço para abrigar as grandes obras de inestimável valor artístico e cultural da sergipanidade. Mais que um museu, é uma homenagem à democracia, é a vontade popular transformada em poder. Neste novo projeto também foi implantado o moderno conceito de Palácio-Museu, que visa resgatar a sua identidade pública e permitir que o cidadão conheça melhor a história de Sergipe. Para isso, o Palácio Museu Olímpio Campos possui áreas de acesso monitorado, mostrando onde e como os governadores de Sergipe moravam, recebiam autoridades, realizavam atos públicos e tomavam importantes decisões de governo. Agora, ao entrar no Palácio Museu Olímpio Campos, além de conhecer a história política e republicana de Sergipe, os visitantes também terão acesso a áreas de circulação livre, a exemplo da cafeteria, livraria, centro de pesquisa e biblioteca homenageando o intelectual Manuel Cabral Machado, entre outros. Além disso, o palácio sediará exposições temporárias que valorizem a história e a cultura de Sergipe. Para resgatar essas e tantas outras histórias que aconteceram aqui, nesse palácio, foi que o governo do estado de Sergipe investiu mais de 5 milhões de reais para fazer a mais completa restauração da história deste prédio. Técnicos, engenheiros, operários se dedicaram a buscar, lá atrás de camadas e camadas de tinta, a história original desse palácio. Afrescos que estavam desaparecidos, pinturas que nós não sabíamos que existiam, foram resgatadas do esquecimento e hoje estão aí, para que você possa contemplá-las, para que você possa testemunhar a sua beleza. Os móveis foram restaurados, os ambientes do palácio foram reconstruídos a partir de um estudo profundo de fotografias e documentos antigos. A ideia é que quando você estiver aqui, faça uma viagem no tempo. Faça uma viagem na história de Sergipe e na história do Brasil. E conheça cada detalhe daquilo que aconteceu aqui. O palácio funcionará como museu. Por isso o nome, Palácio Museu Olímpio Campos. Ele será uma área de estudos, de pesquisas e também de contemplação. Mas ele não perderá o seu principal objetivo, que é sediar o governo. A nossa ideia
é que neste palácio se realizem atos de governo, se realizem despachos, se concedam audiências, se recebam autoridades. A ideia é que não seja apenas um museu, mas tenha vida permanente dentro dele. A vida da administração, a vida do governo, a vida da política democrática do nosso Estado. É com muita alegria que o governo do estado de Sergipe entrega o Palácio Museu Olímpio Campos ao povo sergipano. Aqui, o governo fez um grande investimento para proporcionar a mais profunda e mais ampla restauração que esse palácio já viveu. Você terá a oportunidade de se emocionar com a beleza da arquitetura, mas também de aprender com a história que é contada em cada compartimento deste palácio. Você vai ver cultura, arte e história. E sairá daqui, eu não tenho dúvida, orgulhando-se cada vez mais de ser sergipano. Por isso, eu quero lhe fazer um convite. Venha conhecer esse museu. O palácio é símbolo do poder republicano e sede do poder democrático. Pode vir. A casa é sua. Sejam bem-vindos ao Palácio Museu Olímpio Campos. A partir de agora, nossas portas estarão sempre abertas para vocês. Palácio Museu Olímpio Campos, um patrimônio do Estado, da história e de todos os sergipanos.